Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 117. Nós terminamos a nossa série de mensagens com base na segunda carta do apóstolo Pedro. Em breve nós estaremos iniciando uma nova série de exposições. Hoje nós iremos meditar no Salmo de número 117. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor amado, nós suplicamos, meu Pai, Tua bênção, Tua graça, Tua misericórdia sobre cada um de nós. Suplicamos a Tua ajuda, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós estejamos, meu Pai amado, entendendo a Tua palavra e, evidentemente, meu Pai, colocando-a em prática no dia a dia. Ser conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 117 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Esse salmo é o menor de entre os 150 salmos que temos registrado nas Escrituras. Mas isso não significa dizer, irmãos, que sua importância seja inferior aos demais salmos. Muito pelo contrário. Este salmo, apesar de tão pequeno em termos de versículos, ele tem uma relevância extraordinária para a Igreja do Senhor, visto que em seu conteúdo o salmista ele trata acerca da atividade cultica, não apenas para o povo hebreu, mas atividade cultica para todos os povos da terra. E para um judeu zeloso e praticante do judaísmo, conviver com a ideia de cultuar juntamente com outros povos, cultuar a Deus, juntamente com outros povos, era algo praticamente impensável. Via de regra, os judeus eles não se misturavam com outros povos. Antes, eles nutriam em seus corações um sentimento de superioridade em relação aos demais povos. Isso porque ao longo dos séculos os judeus não souberam lidar com a essência da aliança do Senhor com a nação de Israel. É bem verdade, irmãos, que a nação de Israel foi privilegiada por Deus, e isso foi algo maravilhoso. O apóstolo Paulo, inclusive, fala acerca dos privilégios que os judeus receberam da parte de Deus, quando escreve a sua carta aos Romanos, e acerca dos judeus ele diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E diz Paulo: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Amém. Todos esses privilégios eram reais, eram privilégios legítimos, mas em momento algum as Escrituras afirmam que o propósito salvífico de Deus, o propósito de Deus em termos de salvação, era apenas para a nação de Israel. Deus nunca disse tal coisa. Os judeus é que sempre interpretaram assim ao longo dos anos. Foi por conta dessa mentalidade
que se enraizou entre os judeus, que mais tarde encontramos o apóstolo Pedro sendo enviado para se encontrar com um homem chamado Cornélio. E numa visão, Pedro relata que viu o céu aberto, descendo um objeto do céu, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a Pedro e dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Essa era a mentalidade judaica que ao longo dos séculos se perpetuou na nação de Israel. Isso com relação a outros povos, mesmo estando já no Novo Testamento, mesmo estando já ali iniciando a era apostólica, mas Pedro ainda nutria essa mentalidade trazida do judaísmo com relação a outros povos. Mas Pedro, após essa experiência pessoal com o Senhor, ele faz a seguinte declaração no livro de Atos, no capítulo 10, no verso 28. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Isso porque, irmãos, naquela visão de vários animais descendo naquele lençol, ou algo como o lençol, Deus estava tratando da salvação estendida a todos os povos e não apenas aos hebreus, aos judeus. Porque o propósito de Deus era que povos de todas as nações, tribos e línguas o louvassem. Esse era o propósito de Deus. E é sob esse princípio que se desenvolve o Salmo de número 117. Observe que o salmista diz no verso 1: louvai ao Senhor, vós, todos os gentios. Louvai-o todos os povos. Essa determinação para que os gentios louvem ao Senhor quebra todo o paradigma de exclusividade judaica com relação ao culto a Deus, tendo em vista Deus nunca ter condicionado a salvação, como já mencionamos, a nacionalidade judaica. Louve ao Senhor todos os gentios, louvem ao Senhor todos os povos. Paulo ensina esse princípio à igreja de Roma, quando ele escreve no capítulo 9, no verso de número 6, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Esse é o princípio exposto em toda a Bíblia quando o assunto é salvação. Os filhos de Deus, aqueles que devem louvar ao Senhor, são os filhos
dá promessas dentre todos os povos, línguas, nações. Então, quando Deus fala de salvação, ou quando a Bíblia trata acerca da salvação, desde o Antigo Testamento inclusive até o Novo Testamento, Deus não se refere à salvação destinada a uma nação, aos judeus, aos hebreus, mas Deus sempre fala com o propósito da salvação estendida a todos os povos, a todas as nações. Ou povos de todas as nações, tribos e línguas. Veja bem, nós não estamos afirmando que a salvação é destinada a todas as pessoas. Não é isso que estamos dizendo. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala da salvação para todos os povos, ou povos de nações, tribos e línguas. E após determinar que os gentios, que as nações louvassem ao Senhor, o salmista então, ele passa a apresentar os motivos pelos quais Deus deveria ser louvado. Primeiro ele diz, os gentios, todos os povos, vocês devem louvar ao Senhor. Agora ele passa a apresentar os motivos pelos quais o Senhor deve ser louvado. Observe que está escrito no verso 2: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Note que ao tratar acerca da misericórdia e da fidelidade de Deus, o salmista, na verdade, está tratando sobre aspectos da mesma graça divina, da mesma graça de Deus, ou a graça de Deus com mais de um aspecto. Tanto a misericórdia se revela na fidelidade de Deus, quanto sua fidelidade demonstra quão misericordioso o Senhor é. Os israelitas podiam cantar alegremente este salmo, trazendo à sua memória os grandes feitos do Senhor para com a nação de Israel. No Salmo 136, por exemplo, sempre que o salmista menciona um feito extraordinário do Senhor, ele coroa o reconhecimento da dependência da nação de Israel à pessoa de Deus com a declaração de que sua misericórdia dura para sempre. São 26 versículos nos quais o salmista diz: sua misericórdia dura para sempre. Louve ao Senhor que criou o céu, que criou terra, a sua misericórdia dura para sempre. Louve ao Senhor por isso, por aquilo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Já no Salmo 124, a nação de Israel é conduzida a pensar na misericórdia de Deus, quando o salmista diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. A misericórdia de Deus é a sua bondade intensificada para com o seu povo. Os povos aqui são convidados neste Salmo 117 a louvar ao Senhor. Eles tinham um motivo para isso. Eles tinham motivos, tinham razões para louvar ao Senhor. Ele é misericordioso, Ele é fiel. Louve ao Senhor por causa da sua misericórdia ou das suas misericórdias. O profeta vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. É grande infidelidade. Então nós temos
o salmista ele traz aqui a realidade de que a misericórdia de Deus ela era algo abundante na vida da nação de Israel, e eles deveriam pensar nessa misericórdia, pensar nessa graça, pensar o quanto Deus tinha sido misericordioso para com toda a nação de Israel. Esse era o princípio que estava contido nesse verso de número 2 deste Salmo 117. Então veja bem, Deus é misericordioso, a sua fidelidade reflete sua aliança para com o povo, seu povo, o povo de Israel, a sua igreja, e essa aliança não pode jamais ser invalidada. Ele é fiel. O livro de Êxodo, referindo-se ao Senhor sobre sua soberania, o seu poder, lá no capítulo 34, no verso de número 6, está escrito: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Portanto, o salmista não só convoca os povos de entre todas as nações a louvar ao Senhor, como apresenta os motivos pelos quais Deus deveria ser louvado. Ele é misericordioso, ele é benigno, ele é o Deus fiel. Meus irmãos, pensando no conteúdo deste salmo, nós lembramos de um cântico muito cantado, já foi mais cantado nas igrejas, mas ainda hoje ele é bastante cantado, cuja letra diz assim: visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. E aí vem o refrão: podes reinar, Senhor Jesus. Mas veja bem, visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Todavia, ao meditarmos neste Salmo 117, nós entendemos que não precisamos cantar ou não precisamos pedir a Deus razões para louvá-lo, porque nós temos muitas razões para louvar ao Senhor. Nós as temos de forma abundante. Não há 1/1000 de segundo em que a misericórdia de Deus não tenha se renovado sobre cada um de nós. Dia após dia o Senhor tem nos agraciado com sua misericórdia, com sua fidelidade, apesar de nossas fragilidades, apesar dos nossos pecados, de nossas debilidades, nossas deficiências espirituais. Deus tem sido misericordioso e fiel. Sua misericórdia tem sido presente na vida de cada um de nós. Se renova, a fidelidade do Senhor permanece sobre o seu povo. O louvor pertence a Deus e cabe a cada um de nós louvá-lo com todas as nossas forças. Devemos louvar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, por ser Deus grande, por ter agido de forma bondosa, benigna para com o seu povo, por ter dispensado a cada um de nós, ou diariamente ter nos agraciado, ou estar nos agraciando diariamente, com toda sorte de bênçãos. Queremos mais razões para louvar a Deus, mais razões para louvar ao Senhor. Nós as temos. Há uma só voz. A igreja precisa diariamente abrir a boca e declarar aos 4 cantos da terra: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Cantar: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Anunciar: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre.
Então, quando o salmista escreve este Salmo 117, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, ele está determinando que os povos de todos os povos, de nações, raças, tribos, línguas, todos devem louvar ao Senhor. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é grande para com o seu povo. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então Deus, ele tem eleitos, escolhidos em todas as nações. Não só em Israel, como alguns afirmam. Ou como alguns entendem que o povo de Deus, que Deus veio para aquele povo lá, para os judeus. O Israel de Deus, ele é composto por pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. E são esses que devem louvar ao Senhor. São esses que devem abrir a boca e adorar ao Senhor. A igreja deve espalhar nos 4 cantos da terra quão misericordioso é o Senhor, quão grande é a sua fidelidade para com o seu povo. Que estejamos fazendo isso, irmãos, dia após dia. Que você em sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja louvando ao Senhor. Esteja mostrando às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, o Senhor é digno, meu Pai, de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Porque o Senhor é majestoso, é soberano. O Senhor é o Deus, meu Pai amado, que está acima de todas as coisas. Porque Tu és desde a eternidade. Tu és o Pai da eternidade. Meu Senhor amado, Te louvamos por todas as coisas, por Tua graça, por Tua misericórdia, que dia após dia se renova sobre cada um de nós, meu Pai amado, por Tua fidelidade, porque mesmo, meu Pai amado, nós sendo quem somos e agindo como muitas vezes agimos, o Senhor tem sido fiel, meu Pai amado. E a Tua misericórdia, meu Pai, tem se renovado sobre nossas vidas dia após dia. Louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.